Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa disciplina de matemática discreta no formato remoto. Nesta semana, nós discutiremos o conceito de indução matemática, uma técnica de prova que complementa as outras técnicas que nós estudamos antes, mas cujo uso é restrito com base no domínio das variáveis que estiverem quantificadas universalmente. O que acontece com essa técnica é que normalmente a gente escolhe uma variável para ser como um tipo de pivô para a prova, e essa variável ela precisa estar num domínio que seja favorável para a técnica. Precisa estar quantificada universalmente. Então a gente precisa ter uma generalização em cima dessa variável. Nas situações em que a gente possa usar essa técnica, ela é extremamente poderosa, no sentido de que ela faz quase todo o trabalho da prova pela gente. Nós tínhamos discutido antes, quando a gente falou em outras técnicas de demonstração, que cada uma delas vai ter algum requisito sobre a estrutura do teorema, né, a estrutura da afirmação que a gente vai tentar provar com aquela técnica, mas se a gente puder aplicar, a técnica vai dar para a gente uma hipótese e um outro objetivo mais simples do que o objetivo original. Então, é nesse sentido que a indução vai ser uma técnica muito poderosa, porque ela vai dar para a gente uma hipótese relativamente forte, e o objetivo que ela vai dar é construído diretamente em cima da hipótese, num sentido muito próximo do que nós teríamos em definições recursivas, né? Então, realmente, esse tópico ele tem uma relação muito forte com recursão, e o limite de uso dela tem uma relação também com recursão, que a gente vai comentar. A gente vai ver aqui com calma, através de alguns exemplos de pseudocódigo que eu montei. Então, a gente vai começar discutindo aqui o que são, né, qual é a relação entre os naturais e os conjuntos que nós dizemos ser conjuntos contáveis. A gente vai discutir isso principalmente de forma informal, certo? Vai discutir informalmente, através de códigos de algoritmos, que a gente vai precisar ser um pouco generoso com o conceito de algoritmo aqui, pelo menos do ponto de vista de algoritmo de código de programa que poderia rodar num computador. Mas o objetivo realmente é discutir intuição, e a gente vai ter uma estrutura no algoritmo que é uma estrutura indutiva, o que vai permitir realmente, espero, a gente acumular boas intuições sobre como a técnica funciona e sobre quais conjuntos a gente consegue fazer indução. Então, a gente não vai discutir isso realmente a fundo, né, o que são os conjuntos contáveis, porque vão faltar algumas ferramentas para a gente, tem coisas que a gente não viu, tem detalhes que a gente não estudou, mas eu quero ressaltar que esse é um tópico também de teoria dos números. A gente começou a falar em teoria dos números quando entrou em divisibilidade, e a gente continuou entrando em primos, né, sendo que era basicamente o mesmo tópico, e tem uma parte em teoria dos números, né, o tópico de teoria dos números em geral é um subtópico de teoria dos conjuntos, em que a gente estuda em particular os conjuntos numéricos, como os naturais, os inteiros, os reais, os racionais, e propriedades desses números, né? Propriedades dos elementos e propriedades dos próprios conjuntos. Então, entre outras coisas, a gente começa a comparar esses conjuntos em relação ao número de elementos. E aí, se um conjunto for finito, é tranquilo, é fácil, a gente sabe contar, vai estar entre os números naturais, em particular, o número de elementos dele. Mas, quando a gente chega em conjuntos infinitos, as coisas mudam um pouquinho. E aí a gente vai ter alguns conjuntos que são infinitos, como os naturais, é o caso dos inteiros, é o caso dos racionais, mas a gente vai ter alguns conjuntos que são infinitos de um jeito diferente dos naturais. E essa diferença é que a gente precisaria de bastante tempo para detalhar, mas a gente tem como exemplo o conjunto dos reais. Ele é um conjunto estritamente maior do que os naturais em relação à quantidade de elementos. E nós até já comentamos sobre isso um pouco antes, em alguns momentos, porque o ponto é exatamente que a nossa disciplina de matemática discreta, ela é a matemática desses conjuntos, que nós chamamos de conjuntos contáveis. A gente vai discutir um pouquinho essa intuição
mas pensando aqui em cima de recursão e de definições recursivas, em grande parte também já em preparação para os próximos, né, para os próximos tópicos que a gente vai discutir. Aqui, como a gente vai estar discutindo sobre demonstrações, a gente vai continuar precisando ter muita atenção, continuar utilizando as técnicas de demonstração de teoremas que nós já conhecemos, e nós vamos continuar precisando de propriedades de operações aritméticas, né, de produtos notáveis, de propriedades de inequações e coisas como essas, para que nós possamos ter os enunciados dos teoremas que nós vamos exercitar. Então, nessa aula a gente vai começar esse tópico, que é de indução e recursão. Ele seria um tópico em teoria dos números. O livro não divide dessa maneira, eu acho que ele não tem nenhum capítulo chamado teoria dos números, mas indução em particular, né, indução e recursão, é o foco do capítulo 4. E a parte que a gente vai ver hoje, que é essa parte de indução matemática, é uma técnica. Existem, em princípio, são 3 técnicas de indução, que na nomenclatura do livro, né, seriam chamadas de indução matemática, é a primeira que a gente vai ver. Indução completa, às vezes também conhecida como indução forte, e o princípio da boa ordenação. São 3 princípios equivalentes, então realmente a gente iria devagar aqui. No caso hoje a gente se atém à indução matemática, e esse tópico vai ser a seção 4.1 do livro. Esses 2 conceitos, indução e recursão, eu quero dizer também que eles se referem a processos complementares e meio que opostos. Eles são dual um do outro em vários sentidos. De maneira geral, se a gente estiver construindo qualquer coisa com base nos naturais, a gente pode fazer isso seguindo a ordem dos naturais. Chegar no 0, a gente constrói um pedacinho, chega no 1, constrói outro pedacinho, chega no 2. Isso tem vários algoritmos que funcionam assim, né? Que, por exemplo, a gente utiliza um laço for, com a variável indo de 0 até algum número natural, por exemplo. Essas situações a gente está seguindo os naturais. E quando a gente vai assim do 0, começa do 0 e vai construindo de novo, especialmente se o próximo passo ele utilizar de novo o resultado que a gente obteve no passo anterior. Se a gente fizer dessa maneira, se quando a variável do nosso laço é 0, a gente faz um pedacinho. Aí quando é 1, a gente faz outro pedacinho, mas esse pedacinho depende do anterior. É construído de novo em cima do anterior. Não é independente, ele incrementa o anterior. Isso daqui fundamentalmente é indução. E recursão, normalmente a gente vai começar lá no meio dos naturais, a gente vai ter que calcular de volta todo mundo até o 0 para poder voltar até o caso particular que a gente tinha começado. Como vocês devem ter visto alguns exemplos em fundamento de programação, quando a gente começa a ver algoritmos recursivos. Então, aqui a gente vai se concentrar realmente no que são os naturais, o que são os conjuntos contáveis de maneira informal, para que a gente possa entrar nas provas por indução de maneira bem compreensível. E aqui a gente começa com conjuntos naturais. Vamos ver primeiro então o que é o conjunto dos naturais. Se nós fôssemos formalizá-lo, essa daqui é a definição mais comum do conjunto dos naturais. Ele é o menor conjunto com respeito à relação de continência entre conjuntos, né? A relação de ser subconjunto de outro conjunto. E quando a gente diz isso aqui, que ele é o menor conjunto com respeito à relação de continência, o que a gente quer dizer é que ele tem elementos para satisfazer essas 2 condições que vêm depois, e só isso. Ou seja, ele tem a menor quantidade possível de elementos, a menor lista possível de elementos, a mais simples, que satisfaz ao mesmo tempo essas 2 condições. E quais são as condições? O 0 é um número natural, e colocando de maneira bem simples, a segunda condição está dizendo que todo número natural tem um sucessor nos números naturais. Então, a gente está utilizando aqui já o símbolozinho dos números naturais, né? Mas na definição em si, a gente poderia, esse símbolo nesse momento, enquanto o conjunto não está definido, esse símbolo é apenas um símbolo.
E aí, se a gente tirar essa condição de que ele é o menor conjunto que satisfaz as duas condições, a gente poderia pegar os naturais e colocar o menos 1, adicionar o menos 1, para ter um outro conjunto, né, que seria também subconjunto dos inteiros. E bem, esse outro conjunto também satisfaria as duas condições, porque ele tem o zero e todo elemento dentro dele tem um sucessor também dentro dele. E aí depois desse conjunto, talvez a gente pudesse botar o menos 2, e aí o resultado, né, os naturais com menos 1 e o menos 2, também vai satisfazer as duas. O conjunto dos inteiros satisfaz essas duas condições. Mas o menor conjunto, mais simples, que satisfaz as duas condições ao mesmo tempo, é o conjunto dos naturais. É um que a gente tem o zero, e a gente coloca o sucessor dele, e coloca o sucessor desse valor, e coloca o sucessor de quem a gente obter para frente. Então, essa definição, e é o que vai acontecer de maneira geral com indução também, é como se a gente estivesse subindo, né? Tem várias analogias comuns que vocês vão, eu ao invés de colocar no slide, eu estou deixando para vocês verem nos livros, no nosso livro, que é, por exemplo, tem a analogia da escada, que a gente sobe, os degraus estariam numerados como os naturais, então se a gente sobe o primeiro degrau, que é o degrau 0, e a gente sabe que para qualquer degrau na frente que a gente chegar nele, a gente consegue subir mais um, então a gente consegue subir a escada toda. Tem a analogia dos nominós, tem várias analogias que vocês vão encontrar bem ilustradas e bem explicadas no livro. Então, essas analogias todas elas são baseadas no conjunto dos naturais. E essa definição, a partir dessa definição, a gente pode propor, falando isso de maneira muito generosa, um algoritmo. Por que eu digo que a gente está falando isso de maneira generosa? Assim, bom, na prática isso é um algoritmo realmente, certo? Mas ele não é um algoritmo que a gente possa realmente adaptar para um programa no computador. E o motivo é o seguinte: os naturais são infinitos. Esse é um motivo básico. A gente pode até adaptar isso daqui realmente e escrever um programa para o computador, mas ele vai gerar erros. A ideia desse pseudocódigo é que se a gente puder executar ele vai gerar todos os números naturais. E na prática, quando a gente colocar no computador, enquanto os números naturais são infinitos, o computador ele tem memória finita e ele só vai fazer uma coisa por vez, como também esse algoritmo propõe. Então ele precisaria de tempo infinito para gerar todos os naturais. Ou seja, isso não acontece na prática. Mas se nós abstrairmos um pouco a ideia e a gente apenas considerar que esse código é viável, vamos supor, certo? Usem a imaginação. É basicamente ignorar os limites do computador nesse momento. Se a gente considerar que esse algoritmo é viável, ele geraria todos os números naturais. E ele é basicamente adaptado da definição. A gente pega uma variável, atribui 0 a ela, inicializa ela com 0 e entra num loop. Enquanto n não for negativo, né, for maior ou igual do que 0, a gente escreve o valor de n e incrementa ele. E como a gente está incrementando, ele, nessa teoria pelo menos, ele nunca vai ser menor do que 0. Né? Então esse laço é infinito. Se a gente for pensar realmente nos limites do computador, como a gente veio também aqui de aritmética modular, né? A gente sabe que o tipo inteiro ele tem um limite de representação. O que vai acontecer nessa execução é que ele vai chegar no limite de execução e vai zerar tudo e ir para o menor número negativo que o inteiro consegue representar. Aqui a gente poderia discutir mais a fundo as possibilidades, né, com uma estrutura de dados nova para definir um tipo de número inteiro diferente, que não tivesse esse limite, cujo limite fosse a própria memória do computador, mas não vai compensar essa discussão agora, certo? O fato é que a memória do computador sendo finita, a gente não tem como expressar todos os números naturais nele. É assim simples. Não é tanto memória de disco quanto de memória RAM, né? Tanto RAM quanto armazenamento. Então, se a gente for executar esse algoritmo, que a gente vai ter aqui, que o n ele vai receber, né, ele vai começar com 0, ele vai ser incrementado, vai para 1, e vai ser incrementado, vai para 2, vai ser incrementado, vai para 3 ao longo desse laço.
E também ao longo desse laço, se a gente for ver o que é escrito, da mesma maneira, quando n for 0, a gente vai escrever 0, quando n for 1, vai escrever 1. Então, realmente, esse algoritmo aqui, se a gente for analisar com calma a execução e simular, ele vai estar gerando os naturais, que é ótimo. Então, em vez de ter o código dessa maneira, né, que a gente está fazendo n receber n mais 1, a gente poderia separar aqui uma funçãozinha s, estou usando s aqui porque é s de sucessor, em que ela retornaria n mais 1, e aí a gente atualiza n com o sucessor. Isso é uma mudança mínima no algoritmo, né, no código. É só um ajuste, da mesma maneira o n vai estar assumindo os valores dos naturais, da mesma maneira vai estar escrevendo os números naturais exatamente de acordo com os valores que ele assume. Só que agora a gente pode ver isso daqui, em vez de ver isso como uma diferença de somando 1, a gente pode ver isso daqui como aplicações dessa função sucessor, que não muda nada na nossa perspectiva da execução, né? Só muda essa ideia de que isso abre a possibilidade para a gente mexer nessa função sucessor sem perder realmente o comportamento que a gente está fazendo aqui. É isso que a gente vai fazer já já. Antes de mexer no sucessor, eu quero chamar a atenção porque o que está realmente produzindo aqui o sucessor na escrita, né, nos valores que a gente está gerando, são duas coisas. Tem a função sucessor, que está somando 1 a cada passo, né, a gente está atualizando n, mas tem essa parte aqui em que a gente diz o que a gente vai escrever. E aí, para todos os efeitos, realmente a gente pode mexer nesses dois lugares para ter comportamentos diferentes. A gente pode mudar quem a gente vai escrever, pode mudar como está calculando o sucessor. Então vamos dar uma olhada. O que acontece para a gente calcular os inteiros? Quando os inteiros vai ter uma definição parecida, só que agora a gente, além da gente dizer que todo número tem um sucessor, a gente também quer garantir que todo número tem um antecessor. Para qualquer número inteiro, a gente subtrai 1 da outro número inteiro. E, bom, essas propriedades aqui, se a gente for pensar de volta dos naturais, né, o que está significando ali é que ele é um conjunto fechado para operação de soma. Porque se a gente soma 1, a gente soma 2, soma 3. Se a gente sabe somar 1, sabe somar 2 e assim por diante. Então, a gente sabe somar qualquer natural a qualquer natural. E aí, quando a gente vai para os inteiros, o que essa definição, o terceiro tópico está dizendo a mais, é que o conjunto dos inteiros é fechado também para operação de subtração, nesse mesmo sentido. Quando a gente está nos naturais, se a gente tentar subtrair um natural de outro, isso pode dar errado. Se a gente tentar fazer 5 menos 8, esse resultado não é um número natural. Então, quando a gente está restrito aos números naturais, esse resultado simplesmente não existe. Ele dá um erro, né? dá uma tela azul e o sistema colapsa. Nos inteiros, a gente vai conseguir fazer subtração. E aí, cada conjunto desses vai ter a sua limitação. Nos inteiros vai ser divisão, que a gente tem aquele algoritmo da divisão que a gente fez com o resto. Mas se a gente quisesse uma divisão absoluta com o resto zero, não funcionaria, a gente teria os racionais e assim por diante. Cada conjunto numérico que a gente tem, ele é motivado por uma limitação do conjunto anterior, em relação a alguma dessas operações que a gente estuda normalmente em aritmética. E essa definição é muito parecida com a anterior, né? O menor conjunto também com respeito à relação de continência de conjuntos. E da mesma maneira, né? Tem o zero, todo elemento tem sucessor, todo elemento tem antecessor, essa é a novidade. E também da mesma maneira a gente pode propor um algoritmo que, observem, o n está sendo atualizado exatamente da mesma maneira. A gente está inicializando a variável com 0 nesse algoritmo. E a cada passo a gente está somando 1. Só que a gente está escrevendo n e escrevendo menos n. Então a gente atualiza, escreve ele e escreve menos ele. Como o 0 não tem o negativo, a gente está escrevendo logo aqui em cima o 0 também para compensar, certo? Ajustes. A gente precisa fazer alguns ajustes básicos. Mas, fundamentalmente, a estrutura do algoritmo é a mesma, que é o que interessa para a gente nessa análise. Se a gente olhar os valores de n, ele vai estar assumindo exatamente
da mesma maneira que antes, os valores nos naturais. Mas vai mudar uma coisa, porque quando for 0, agora ele vai escrever 0, tudo bem. Mas quando o n for 1, depois que ele for atualizado, ele vai escrever 1 e vai escrever menos 1. Aí a gente vai atualizar o n vai para 2. E aí a gente vai escrever 2 e menos 2. E aí o n vai ser atualizado, vai para 3. Mas a gente vai escrever o n, que é 3, e o menos n, que é menos 3. E assim por diante. E aí dessa forma a gente consegue produzir todos os inteiros. Dessa vez a gente começou com 0 e a gente está produzindo 2 por vez. Nada impede. Como a gente comentou, aqui é uma questão, né? A gente pode também, da mesma maneira, mudar para ter aqui uma função sucessor. E nada mais mudou em relação ao código do slide anterior. A gente vai ter exatamente o mesmo comportamento. Deixa eu ajustar aqui a câmera. A gente vai ter exatamente o mesmo comportamento. Mas o que a gente está escrevendo vai ser diferente. Porque a gente tem esses dois pontos nesse pseudocódigo para influenciar o que vai ser escrito. Tem as linhas em que a gente diz o que escrever e tem a função sucessor. Então, ok, né? E a gente tem de novo essa mesma perspectiva, né, do sucessor. Então, ok. Mas vamos ver aqui. Se a gente só quiser gerar os inteiros positivos, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o mesmo algoritmo que a gente tinha ainda agora para os inteiros. A gente só vai deixar de escrever o 0. Basta isso. Essa é a primeira versão aqui do algoritmo. Basta a gente não escrever o 0. E vai dar tudo certo. E claro, né, antes a gente estava escrevendo o n, o n-1 e o menos n. Mas agora a gente só quer inteiros positivos. Isso é muito mais parecido com escrever os naturais. A diferença é que a gente não quer o 0. Então, essa versão do algoritmo ela vai fazer exatamente o que? Ela vai dar para o n todos os valores dos naturais. Espera aí. Tem que fazer mais ajustes de câmera, parece. Então, o n vai assumir todos os valores dos naturais, né, indo com o sucessor. Mas quando está no 0 não escreve nada, quando está no 1 escreve 1, no 2 escreve 2, assim por diante, a gente consegue gerar os inteiros positivos. Alternativamente, a gente poderia ter feito aqui direto n receber 1. Seria outra mudança perfeitamente razoável. Esse algoritmo ficaria exatamente igual ao que a gente tinha na versão com sucessor do algoritmo que gera naturais, só que agora a gente está começando do 1. E aí o que vai acontecer? Exatamente que a gente não vai gerar o 0. Mas a gente tem exatamente, observem, exatamente o mesmo comportamento, né, completamente análogo ao que a gente tinha naquele algoritmo que a gente usou no primeiro exemplo para escrever os números naturais. A única diferença é que a gente começou do 1. Mas o n está assumindo os valores dos naturais sem o 0. E, né, que são os inteiros positivos, e o que a gente está escrevendo exatamente em cada passo é o próprio valor da variável. Vamos olhar mais um caso. O que acontece se a gente quiser gerar os múltiplos de 3? Para ser um pouco diferente dos outros. A gente pode variar muito esses exemplos, tá? Mas eu estou tentando ater as coisas ainda em conjuntos numéricos nesse momento. Então, como é que a gente gera os múltiplos de 3? Bom, uma opção é a gente pegar aquele mesmo algoritmo que a gente tinha para gerar todos os inteiros, e trocar somente o que a gente vai escrever. Em vez de escrever n e menos n, vamos escrever 3 vezes n e 3 vezes menos n. Fora isso, é exatamente o mesmo algoritmo que a gente tinha para escrever os inteiros. E o comportamento é completamente análogo também ao que a gente tinha para escrever os inteiros. O que está mudando? O que a gente está escrevendo. Aqui, em vez de escrever 1 e menos 1, quando n é 1, a gente está escrevendo 3 e menos 3. Quando n é 2, a gente está escrevendo 6 e menos 6. Antes a gente escrevia 2 e menos 2. Então, isso daqui, essa mudança simples aqui no que a gente vai escrever, permitiu a gente gerar outro conjunto. E o comportamento da execução é completamente análoga ao
comportamento da execução é completamente análogo ao comportamento da execução do algoritmo que a gente usou para gerar os números inteiros e, portanto, também do que a gente usou desde o começo para gerar os naturais. Todos eles são muito parecidos, que é onde a gente quer chegar. Antes dessa conclusão, tem mais uma versão, aqui tem versão 1, né, porque existe uma versão 2 realmente. E aí, o que eu quero mostrar para vocês a mais aqui? Esse exemplo dos múltiplos positivos, dos múltiplos de 3. É que, em vez de a gente estar aqui mexendo no que a gente pode escrever, a gente poderia manter, certo, esse comentário a mais aqui. Então, olha só. Em todos os casos que a gente fez até agora, a gente estabeleceu uma base, que no começo a gente estava usando 0, e no exemplo dos inteiros positivos a gente usou 1. E a gente sempre tem alguma noção de sucessor. Tá? Essas coisas elas estão sendo apresentadas de maneira bem frouxa, mas fundamentalmente a gente pode dizer que sempre o que a gente precisa ter é uma base falando bem abertamente um sucessor. Se a gente for um pouco mais preciso sobre o que a gente quer com base no resultado de um passo, a gente calcular o próximo passo. A gente quer ter o que deve ser gerado no próximo passo. Então, não é exatamente uma questão de sucessor aqui, mas é uma função do sucessor, isso nós poderíamos dizer. Especialmente quando a gente estiver utilizando uma variável nos naturais. Então, em cada caso, a gente produz alguns elementos combinando essas duas coisas, né? O que é o sucessor e o que a gente está mandando escrever. E em todas elas a gente tem variado aí nos naturais. A coisa mais diferente foi tirar o 0. Então, essa é a versão 2, que dá para a gente os múltiplos de 3. Em vez de mexer aqui, no que a gente está escrevendo, que a gente tinha antes trocado de escrever n, escrever menos n, para escrever 3 vezes n, menos 3 vezes n, o que a gente está fazendo aqui nessa versão é pegar o mesmo algoritmo que a gente usou para gerar os inteiros, mas agora trocar essa função de sucessor para, ao invés de retornar n mais 1, retornar n mais 3. E aí o que vai acontecer agora? Vejam só o comportamento. O n vai assumir 0, 3, 6, ele não vai mais assumir todos os naturais. Ele vai pular alguns que não são do nosso interesse, realmente a gente não precisa deles. E aí quando n for 0, a gente vai escrever o 0. Quando n for 3, né, depois do primeiro laço aqui, o n vai receber o sucessor dele, o n é 0, 0 mais 3, 3. Então depois dessa primeira execução aqui, da primeira iteração desse laço, o n vai ser 3. A gente vai escrever 3, vai escrever menos 3. E aí vai iterar de novo, vai pegar o sucessor do 3, vai ser 6 agora. A gente vai escrever 6 e menos 6. E aí vai para o 9, 9 menos 9. A mesma coisa. A gente gerou de novo o mesmo exato conjunto, que é o conjunto dos múltiplos de 3, só que dessa vez a gente mexeu no sucessor. Então, veja bem, para que eu estou fazendo isso tudo, né? Porque eu quero mostrar para vocês isso, que embora esse algoritmo não seja realmente viável da gente implementar e executar no computador para gerar os conjuntos, a intuição dele é muito boa. A intuição dele aponta para a gente alguns elementos que estão nesse código. Todos esses códigos têm basicamente a mesma estrutura. Todos eles. O que está mudando é se a gente escreve ou não alguma coisa aqui antes de entrar no loop. O que a gente manda escrever dentro do loop. O que é essa função sucessor. Mas, tirando essas variações, é a mesma estrutura. É sempre o mesmo laço enquanto. A gente pode sempre manter esse n maior ou igual do que 0 ali, se a gente quiser. Não vai ser necessário mudar, porque, de certa maneira, todas essas a gente sempre pode se basear nos naturais. Essa é uma lição que sai daqui. Todos esses conjuntos que a gente está gerando, eles têm, nós poderíamos dizer que eles têm uma estrutura muito parecida com a dos naturais. Que é essa estrutura de a gente ter um elemento que serve como base, nos naturais é o 0, nesse caso aqui também está sendo 0 para esse algoritmo em particular, e tem uma noção de sucessor, que nesse caso aqui, embora a gente esteja chamando de S a função para sucessor, que
realmente está dando para a gente assim, essa noção de o que vem depois, o que é o próximo passo. É a combinação da função S com o que a gente manda escrever dentro do laço. É isso. Então, na verdade, o que a gente pode fazer é variar a gente pode mexer nessa variável, né, no N, em qualquer conjunto que possa ser produzido com um algoritmo parecido com esses. Na primeira versão desse algoritmo, a gente variou o N nos naturais. E aí o que a gente produziu? 0, 3 menos 3, 6 menos 6, etc. Porque vejam bem, para conjuntos, talvez seja importante eu reforçar isso aqui, quando a gente fala de um conjunto, a ordem que os elementos aparecem não importa. Importa quem são os elementos, quem a gente está listando, mas a ordem deles não importa. Então esse daqui é o conjunto dos inteiros, dos múltiplos de 3, no caso. É exatamente o conjunto dos múltiplos de 3. Quando a gente escreveu nessa ordem aqui, 0, 1 menos 1, 2 menos 2, isso é o conjunto dos inteiros. Esses elementos são escritos em outra ordem, mas é o mesmo conjunto, é exatamente o conjunto dos inteiros. Então, da mesma maneira que a gente gerou os múltiplos de 3, a gente poderia ter gerado só os múltiplos positivos de 3. Antes a gente tinha feito os inteiros positivos. Então, da mesma maneira, é uma adaptação simples. Gerar apenas os múltiplos de 3 positivos. E aí, esse segundo algoritmo, basicamente o que ele está fazendo é criar aqui a função sucessor para navegar, em vez de navegar nos naturais, navegar aqui nos múltiplos de 3 que não são negativos. Que também a gente poderia ter gerado com um algoritmo parecido, né, baseado nos dos naturais. Então, a conclusão é essa, que a gente pode utilizar, a gente pode propor algoritmos parecidos com esses, usando qualquer conjunto que possa ser produzido por um algoritmo como esse. E isso abre espaço para muitas possibilidades. Na prática, certo? Na prática, o que acontece é que, realmente, se a gente consegue produzir um conjunto qualquer, infinito, usando a estrutura dos naturais, esse conjunto é dito um conjunto contável. E aí, se a gente colocar esse conjunto no lugar dos naturais, a gente vai ter que adaptar o algoritmo, vai ter que mudar as regras, mas, basicamente, se a gente consegue produzir com os naturais, a gente consegue produzir com esse outro conjunto. Isso é um se somente se, na verdade. Então, a gente pode usar qualquer conjunto que seja conveniente para variar o N. Porque, basicamente, se a gente pega um conjunto contável para colocar no N, se ele pode ser gerado a partir dos naturais, ele é contável. Se a gente coloca esse conjunto para ser o domínio da variável N, qualquer coisa que a gente gerar a partir dele também é contável. O que basicamente significa, realmente, se a gente pudesse olhar detalhes sobre isso, significaria que todos esses conjuntos têm exatamente a mesma quantidade de elementos. Em teoria de conjuntos, isso é verificado com um teorema chamado Teorema Fundamental das Bijeções, que ele diz que dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos se e somente se existir uma função bijetora entre eles. E o que a gente está fazendo, embora em alguns dos exemplos isso vá ser um pouco menos trivial de ver, é descrever, cada um desses algoritmos está descrevendo um tipo de função bijetora entre os naturais e esses outros conjuntos. Às vezes precisa um passinho a mais para ajustar isso, mas é fundamentalmente o que está acontecendo nesses exercícios. E principalmente, todos eles têm uma estrutura que é parecida com uma estrutura recursiva. Parecida porque a gente não está tentando gerar um caso geral, a gente não está tentando criar o resultado de um caso geral com base nos casos que vieram antes e começando a calcular direto lá nesse caso geral. A gente está partindo da base e construindo aos poucos, que seria o caminho contrário ao da recursão e que é o caminho da indução. E é isso que a técnica de indução matemática, essa primeira técnica que a gente vai ver, ela vai explorar. É nisso que ela se beneficia. Então, por que essa análise toda ela é interessante? Porque exatamente a gente pode usar os naturais para provar propriedades. É o que significa essa análise toda. A gente pode usar os números naturais como base para provar propriedades sobre elementos de qualquer conjunto contável.
E existem muitos conjuntos contáveis. A maioria dos conjuntos que a gente tem interesse, e em particular, na verdade, né, em matemática discreta, todos os conjuntos que a gente tem interesse são conjuntos contáveis. A gente precisaria descrever melhor o que significa a gente ter interesse no conjunto, né? Mas vou reforçar com uma frase bastante simples, que ela não entra nos detalhes também, mas que a matemática discreta, essa que a gente estuda nessa disciplina, ela é a matemática dos conjuntos contáveis. É exatamente isso que a gente estuda em toda a disciplina. O que complementa os conjuntos contáveis, né, em princípio, é a matemática contínua, que é a matemática que tem cálculo, é a matemática focando no conjunto dos reais, em primeiro lugar, né? Isso fundamentalmente a gente pode dividir quase tudo, talvez tudo, pelo menos nesses termos: matemática discreta e matemática contínua. Acho que não tem nada além da matemática contínua, mas esse tipo de detalhe realmente não pertence aqui. Eu precisaria verificar. Se eu descobrir alguma coisa diferente depois, eu comento nos espaços da nossa disciplina. Então, a técnica de indução, voltando aqui ao porquê isso é interessante, a técnica de indução ela é construída em cima dos naturais. E aí, portanto, a gente vai poder utilizar a indução para provar propriedades sobre elementos de qualquer conjunto contável. Isso inclui o conjunto como esses que a gente viu agora, os inteiros positivos, o conjunto de todos os inteiros, os múltiplos de 3, os múltiplos positivos de 3, tá? Bom, a gente precisa ter uma maneira de mapear esses elementos do conjunto contável para os naturais. Então, aqui e acolá a gente vai ter algum limite. Por exemplo, com os primos a gente tem um limite, porque, em teoria, indução pode ser utilizada para provar coisas sobre números primos. Na prática, é bem difícil fazer isso. Talvez um ou outro teorema a gente até consiga, usando uma grande abstração do que são os números primos. Mas, em princípio, a gente não consegue porque a gente não tem uma função que permita mapear entre números naturais e primos. A gente sabe que ela existe. A gente sabe que eles são infinitos. E como eles são um subconjunto dos naturais, precisa ser contável. Precisa ter no máximo a mesma quantidade de elementos naturais. Certo? Como a gente tinha comentado, né, os inteiros e os naturais vão ter a mesma quantidade de elementos. Embora os inteiros tenham o dobro dos elementos, o dobro da quantidade de elementos naturais é a mesma quantidade, ela não se altera. Para uma explicação interessante, intuitiva, dessa questão de contagem, né, de operações em cima de um conjunto infinito como os naturais, eu recomendo a vocês procurar por um conceito chamado Hotel de Hilbert. O grande Hotel de Hilbert. Hilbert foi um lógico muito influente e famoso, importante, né? Hoje ele é muito famoso. Na época dele era muito influente e puxou muitos desafios importantes na lógica. E ele montou essa alegoria que seria um grande hotel com quartos infinitos, numerados de acordo com os naturais, para explicar exatamente essas operações no que nós chamamos de conjunto dos ordinais. Eu vou colocar o nome escrito exatamente para vocês também nos espaços da nossa disciplina. E coloco nos comentários aqui, né, na descrição do vídeo, para que vocês possam encontrar de maneira mais fácil. Então, fundamentalmente é esse ponto que a gente quer chegar nesse momento, é que a gente vai poder utilizar, indução é baseada no conjuntos naturais, e todos os conjuntos contáveis, a gente, né, vocês têm que acreditar em mim nesse momento, porque a gente não está olhando as coisas formalmente. Todo conjunto contável pode ser mapeado para os naturais. Então a gente consegue utilizar a indução para provar propriedades sobre elementos de qualquer conjunto contável. Esse é o limite da técnica. Prova generalizações
de variáveis que têm domínio em conjuntos contáveis. Esse é o limite. Então, coisas que são para todos os reais, a gente não consegue usar indução. Mas, em geral, os nossos teoremas na disciplina, todos os teoremas que a gente estudou até agora, basicamente, eles são teoremas em que as nossas variáveis são colocadas nos inteiros positivos. Então, a gente poderia ter provado todas elas por indução. Da mesma maneira que as técnicas de antes, né, elas tinham algumas situações em que elas eram mais ou menos convenientes, que às vezes a gente tinha opções, como com os condicionais, a gente tem 3 técnicas, e cada uma delas tem seu valor em um valor maior, né, ela vai ser mais útil do que as outras em situações um pouquinho diferentes. E a indução, da mesma maneira, ela permite a gente demonstrar todo tipo de generalização de variáveis que estejam em conjuntos contáveis, mas nem sempre ela vai ser a coisa mais conveniente de usar. Tá? Nós vamos ver alguns exemplos aqui, algumas coisas às vezes que nós já provamos antes com outras técnicas. Nós vamos provar de novo utilizando indução, para que a gente possa ver essa diferença. E aí vamos ver aqui, como é que a gente pode fazer isso? Então, como é que a gente pode provar algo em cima dos naturais? Aqui a gente precisa ser ainda mais generoso com essa ideia de esse algoritmo está incompleto. Ah, tá. Não, tá não. É isso mesmo. É essa ideia. Então, a gente vai entrar no laço e a gente vai fazer esse teste. Digamos que a gente quer provar esse teorema, que para todo número natural, o n ao quadrado é maior ou igual do que o n. Então, a gente pode construir um algoritmo, pode construir, sejam, né, de novo, muito generosos com isso, porque esse algoritmo não vai rodar. Nunca terminaria de rodar, então a gente nunca teria realmente uma prova por essa estratégia. Isso é meramente uma questão de intuição. A gente poderia montar um algoritmo em que ele testaria para cada elemento dos naturais. Ele faria um teste. Bom, quando o n for 0, a gente bota uma variável aqui n para variar nos naturais, como vinha fazendo antes, com a função sucessor somando 1 a cada passo. E o que a gente vai fazer agora é testar se a propriedade vale para esse valor do n. A propriedade seria que o n ao quadrado é maior ou igual do que o n. Tá tudo bem, a gente continua. Se não, se chegar num ponto que não acontecer isso, a gente retorna, a gente pode dizer que o teorema é falso. A gente tinha discutido, não é? Esse é um teorema de generalização. A propriedade precisa valer para todo o n natural. Então, se o teorema for falso, a gente precisa de um contra-exemplo. Eles vão existir. Pelo menos um contra-exemplo precisa existir. Mas para a gente provar que é verdade, realmente isso daqui é mera intuição, né? Para a gente provar que é verdade, a gente precisa usar prova por generalização e precisa dar um jeito de mostrar para todos os elementos ao mesmo tempo. Porque um por um não funciona. Eles são infinitos. A gente nunca terminaria se a gente fosse um por um. É simplesmente inviável. Então, é isso que o algoritmo vai fazer, basicamente. Bom, que a intuição do algoritmo faria, né? Ele vai testar um por um, procurando contra-exemplo. E aí, realmente, a gente nunca vai ter uma prova, porque ele vai para o infinito. Nesse caso, a gente tem um teorema verdadeiro. Ele nunca vai abortar esse algoritmo. Nunca ele vai retornar falso, né? Aqui é a única linha que tem um tipo de retorno. Então, esse daqui é o único jeito de sair do loop. Se não tiver contra-exemplo, isso daqui vai ficar no loop infinito, testando todos os naturais. E aí nunca vai concluir a prova. Né? Porque isso daqui, basicamente... Agora, se a gente for olhar aqui, né, os valores de n eles vão continuar nos naturais, mas quando o n for 0, a gente vai tentar provar que 0 ao quadrado é maior ou igual do que 0. 0 ao quadrado é 0. Realmente isso é maior ou igual do que 0, porque eles são iguais. Quando o n for 1, a gente vai ter que provar que 1 ao quadrado é maior ou igual do que 1. Que é análogo, né? 1 ao quadrado é 1, isso é maior ou igual do que 1. Quando n for 2, a gente tem que provar que 2 ao quadrado é maior ou igual do que 2. E 2 ao quadrado é 4, que é maior do que 2. Então, realmente é maior ou igual do que 2. E, fundamentalmente, isso daqui é uma tentativa,
né, o que esse algoritmo está descrevendo é uma tentativa, que seria absolutamente frustrada, de tentar fazer uma prova exaustiva nos naturais. Que né, nós discutimos bastante sobre isso antes, em relação às generalizações e prova exaustiva. Para a gente poder fazer uma prova exaustiva, a gente precisa ter um conjunto muito pequeno de casos. Porque a gente tem que olhar um por vez e tem que olhar todos. Então isso só funciona se for um número muito pequeno de casos. E existem infinitos números naturais. Existem infinitos casos se a gente for de um por um. Então a gente não é viável. E na generalização, a gente discutiu isso de outra maneira. A gente disse, para provar uma generalização, não interessa quantos exemplos positivos você der. Você pode verificar realmente, se você tentar executar esse algoritmo, verificar para o 0, para o 1, para o 2, para o 3, não faz diferença. Isso não é uma prova da generalização, exatamente porque você não vai estar mostrando para todo mundo, vai estar mostrando só para alguns. E aí todo mundo que você não olhar pode ser contra-exemplo. Até que a gente verifique, qualquer um deles pode ser contra-exemplo. Então, essa estratégia realmente ela não funciona. A gente está discutindo apenas a nível de intuição, nesse sentido de que uma prova, né, teoricamente uma prova poderia ser feita seguindo os naturais, né, com passos individuais seguindo os naturais. É basicamente essa a ideia que eu estou aqui. A gente vai dizer exatamente isso. Como é que a gente corrige isso? Que aqui a gente está limitado, mas como é que a gente realmente faz? Né? Como é que a gente chega nessas provas por indução? Então, essa estratégia é limitada, né? Mas ela diz pra gente isso. O algoritmo ele vai ser abortado apenas se o teorema tiver um contra-exemplo, ou seja, se o teorema for falso. E aí, em vez de provar o teorema como ele está aqui, a gente pode tentar provar, então, que esse algoritmo jamais vai ser abortado. Porque se ele for falso, vai ser abortado. É um se somente se. Então, em vez de provar o algoritmo de maneira direta, a gente pode buscar uma outra perspectiva em que a gente vai tentar mostrar que esse algoritmo teórico, apenas teórico, o algoritmo anterior não funciona de verdade, mas a gente pode mostrar que esse algoritmo, se ele funcionasse, ele jamais seria abortado para esse enunciado, né, para esse teorema, com esse conjunto, com essa propriedade da variável. E aí isso vai ser feito, exatamente isso que a técnica de indução faz. A gente vai mostrar então que se o teste da propriedade não falhar quando n for igual a k, a gente vai mostrar isso para todo k no domínio da variável n, no caso aqui nos naturais. A gente vai mostrar isso para todo k nos naturais. A gente precisa de uma variável auxiliar aqui. Certo? Em vez da gente instanciar o n, usando prova de generalização, a gente usa uma variável auxiliar, instancia essa variável auxiliar, que vai navegar também nos naturais. E a gente vai dizer isso. Porque a gente vai tentar mostrar isso para todo número natural, k. Se o teste de quando n é igual a k não falhar, o teste do passo seguinte também não vai falhar. É isso que vai garantir que o algoritmo nunca aborta. Porque se ele não aborta no começo, e aí, não abortando agora, ele não vai abortar o próximo passo. Então, ele vai fazer mais um passo sem abortar. E se a gente tiver mostrado isso, que para todo k, que se não abortou esse passo, não vai abortar no próximo também. Se não abortar nele, também não vai abortar no outro, então também não vai abortar no outro. E basicamente significa que isso é um condicional agora. Só que a gente é um condicional diferente do que a gente tinha antes. Antes, tudo que a gente tinha era que se o n é natural, o n ao quadrado é maior ou igual do que n. E agora o que a gente está tendo aqui é um condicional bem diferente. Que se, quando n for igual a k, essa propriedade vale. Então, quando o n for igual ao sucessor de k, né, que é k mais 1, nesse caso, do algoritmo que a gente montou ali, para esse teorema, também não vai falhar. E é fundamentalmente isso, é uma mudança de perspectiva no teorema original. Então, dado um n qualquer natural, o que a gente vai mostrar é que
quando n for igual a zero, porque olhando para os naturais em termos de base e sucessor, né, colocando aqui em termos informais, o sucessor como um termo informal, a base é o zero e a gente vai obter os próximos somando 1. Então, a gente tem exatamente esses dois passos, né, em vez de fazer direto uma demonstração do teorema, a gente vai dividir em duas partes. A primeira parte a gente prova para o que a gente vai chamar de base. Então, a gente prova que a propriedade vale só do zero nessa primeira parte. Ou seja, é um exemplo realmente. Ele é só um exemplo. Então, esse primeiro passo ele não funciona sozinho, ele só funciona com o segundo. As duas coisas precisam estar juntas. Se a gente fizer só o segundo, também não está completo. A gente precisa fazer as duas coisas. Da mesma maneira que naquela definição dos naturais, a gente tinha primeiro dizendo que o zero estava nos naturais, depois dizendo que todo número natural tinha sucessor nos naturais. É a mesma coisa, é a mesma estrutura daquela definição que está aqui. Então, como a variável está nos naturais, o que a gente vai fazer é isso. A gente vai mostrar a propriedade quando n for zero. E a gente vai mostrar que para todo número natural, se a propriedade de que n ao quadrado é maior ou igual do que n vale quando n for igual a k, então essa propriedade também vai valer quando n for igual a k mais 1, que é o próximo elemento. Se a gente reorganizar um pouco as coisas, né? Primeiro, vamos comparar aqui a definição dos números naturais com esse teorema, nesse formato novo, que basicamente aqui é o mesmo teorema de antes. É o mesmo teorema. Ele só está escrito de outro jeito. A mudança que a gente está fazendo aqui é análoga a gente dizer, a gente tem o conjunto dos naturais e bem aqui a gente dizer, o conjunto dos naturais é o menor conjunto, baseado, né, com respeito à relação de continência, em que o zero está nesse conjunto e todo elemento dentro dele tem sucessor também dentro dele. É a mesma mudança de perspectiva. Aqui a gente estaria só falando do conceito, aqui a gente está usando a estrutura do conjunto de que a gente está falando. Aqui a gente está falando do conjunto dos números naturais, aqui a gente está dizendo realmente a estrutura do conjunto. Então, se a gente comparar, as coisas, né, tem alguns elementos aqui que vão estar exatamente nos mesmos lugares até. A gente tem uma coisa aqui, uma imposição baseada no zero, que é o primeiro número natural, que vai servir como base aqui. Não é exatamente uma questão de ser o primeiro, mas ele vai ser o único número que não é sucessor de ninguém nessa formalização dos naturais, né? Que é baseado no sucessor. Então aqui também a gente tem uma imposição em relação ao zero, que é a base. E a gente tem para todo... Aqui a gente usou x, aqui embaixo usou k, mas assim, o nome da variável não importa, né? O que importa é que ela está quantificada universalmente. E o que a gente está dizendo aqui, se a gente satisfaz uma certa condição com o x, com o valor atual, digamos, então essa condição também é satisfeita com o próximo valor. E a mesma coisa que a gente tem aqui embaixo. Para todo k, nesse caso, né? Se a propriedade vale quando n igual a k, então a propriedade vale quando n igual a k mais 1. É a mesma estrutura que a gente fez para os naturais. E na maioria dos casos, realmente, nos nossos exercícios dessa semana, principalmente, quase todo teorema ele vai ser em cima dos naturais, direto. No máximo em cima dos inteiros positivos, né, tirando o zero. Mas basicamente, se a gente consegue ter essa estrutura para os naturais, a gente consegue ter ela para qualquer conjunto contável por tabela. E aí a gente poderia, né, só variando aqui o que em vez de mais um, a gente usar um sucessor, trocar o zero pela base adequada. Mas basicamente a gente consegue ter essa perspectiva, essa mudança no teorema, rever o teorema por esse outro ângulo, com teoremas que sejam generalizações em qualquer variável que esteja no conjunto contável. A gente vai continuar olhando os naturais, basicamente, por enquanto, certo? Mas é interessante manter essa perspectiva, que isso vai funcionar para, por exemplo, para os múltiplos de 3, para os inteiros positivos, assim por diante. Para o conjunto de quadrados perfeitos, certo? Tem vários conjuntos aqui úteis que a gente já citou, que a gente já utilizou antes, para os quais isso daqui vai funcionar. Então, aqui, né, só para revelar mais um pouquinho, né, realmente aqui a gente tem o cientão, a gente tem
do jeito que a gente estava antes, aqui a gente escreveu, aqui eu tinha escrito sim, então, e essa mudança é para a gente revelar aqui onde é que está o condicional. Né? A gente tem um condicional para reforçar ainda mais aqui a relação entre essas coisas. E bom, o que é verificar se n ao quadrado é maior ou igual do que n quando n é igual a k? É verificar se o k ao quadrado é maior ou igual do que o k. E o que é verificar a mesma coisa quando n é igual a k mais 1? Verificar se k mais 1 ao quadrado é maior ou igual do que k mais 1. Então, esse é o formato que vai ser mais conveniente, é isso que a gente vai tentar mostrar. O primeiro passo, eu vou demonstrar esse teorema agora exatamente fazendo isso aqui, seguindo essa estrutura. Então, no começo, a gente vai supor que o n é igual a 0. Certo? O que a gente tem aqui, dois pontos, é fundamentalmente uma prova por casos. No primeiro caso, a gente vai supor que o n é igual a 0. No segundo passo, a gente vai supor que ele é qualquer coisa diferente de 0. Potencialmente, a gente pode dizer que ele é qualquer natural também, porque os casos eles não precisam ser mutuamente exclusivos. Eles podem ter interseções. O que interessa numa prova por casos é que a união deles recupere o conjunto que a gente começou a dividir quando fez prova por casos. Então, nessa situação, que o n é igual a 0, a gente precisa verificar isso, se o 0 ao quadrado é maior ou igual do que o 0. E realmente, né, quando a gente resolver 0 ao quadrado é igual a 0, dá tudo certo. Então, agora a gente pega um natural qualquer, k, como a gente tinha colocado aqui, eu vou mostrar para tudo k nos naturais, a gente quer mostrar essa implicação. Então vamos lá, a gente vai mostrar que se k ao quadrado é maior ou igual do que k, então k mais 1 ao quadrado é maior ou igual do que k mais 1, para todo k. E aqui, vejam bem, a gente instanciou a variável k. A gente queria mostrar isso para todo k, então a gente instanciou, a gente pegou um natural qualquer. Assim, no próprio slide tem um destaque para isso. Então, a gente tem aqui, não é um condicional. Vamos começar então com prova direta. E aqui, uma coisa que provavelmente vai ser... Sim, eu acredito que a maioria de vocês vai ver isso com bons olhos. Em indução, 99% das vezes a gente vai para prova direta. E ela vai ser mais simples por causa dessa perspectiva nova. A gente botou um se então, que a gente está falando aqui sobre um número mais próximo da base, um número mais básico, por assim dizer, e do outro lado a gente está falando sobre um número um pouquinho mais elaborado, que está um pouquinho mais distante da base. Então, normalmente, realmente a prova direta ela vai ser muito favorável para essa segunda parte aqui da prova. E aí, se a gente for para prova direta, a gente vai supor exatamente isso, que k ao quadrado é maior ou igual do que k. E aí o que a gente vai fazer em seguida é olhar o que acontece no outro lado. Que a gente quer afirmar algo sobre k mais 1 ao quadrado. Mas desse lado, faltam algumas coisas assim. A gente tem a suposição, ok. E isso também vai ser muito uniforme. A gente levanta a hipótese da prova direta e vai direto olhar o que está acontecendo do outro lado. E a gente vai olhar o que está acontecendo do outro lado para mexer nas expressões onde a gente quer chegar. Mexer para tentar revelar, nesse caso mais composto, né, nesse caso mais elaborado, onde é que ela depende do caso anterior. Na hora que a gente conseguir fazer isso, escrever o caso da conclusão usando o caso anterior, a gente praticamente termina a prova. Às vezes tem alguns ajustezinhos, precisa organizar, mas basicamente a gente termina a prova. Que é o ponto exatamente, a gente quer provar agora isso daqui, que essa igualdade vale. Quer dizer, não, que essa igualdade vale não, isso aqui vai ser um passo de piloto notável, que essa inequação vale. Que k mais 1 ao quadrado é maior ou igual do que k mais 1. A gente quer concluir isso. Então a gente precisa observar, e por padrão também, a gente vai olhar o quê? Entre esses dois lados, né? K mais 1 ao quadrado, K mais 1. Qual deles é mais elaborado? K mais 1 ao quadrado. Então a gente vai começar mexendo nele. Para a gente tentar relacionar depois com as coisas mais simples. A coisa mais elaborada em cada passo, ela vai dar para a gente mais espaço para mexer, basicamente. Então quando a gente começa a olhar para o K mais 1 ao quadrado, isso é um produto notável, ao quadrado da soma.
E a gente desenvolve e encontra k ao quadrado mais 2 vezes k mais 1. Então, se a gente começar a mexer aqui, ó, vejam bem, k ao quadrado é o que a gente tem aqui na hipótese. Bem aqui a gente tem k ao quadrado também. Então, se a gente começar a mexer bem aqui, a gente pode dizer que esse k ao quadrado é maior ou igual do que o k também, né? Então, a gente só precisa organizar as coisas em termos da inequação, porque na hora que a gente colocar esse fato aqui no meio, essa igualdade vai ficar quebrada, ela vai virar também inequação. É o que acontece com as propriedades de inequação. Então, o que a gente vai ter? Como k ao quadrado é maior ou igual do que k, a gente pode dizer que k mais 1 ao quadrado é também maior ou igual do que k mais 2 vezes k mais 1. Por quê? Porque a gente trocou k ao quadrado por k, que é um número menor ou igual do que o k ao quadrado. Né? Então, a expressão inteira, se k ao quadrado é maior ou igual do que k ao quadrado mais 2 vezes k mais 1 é maior ou igual do que k mais 2 vezes k mais 1. Certo? Porque k é natural. Importante isso. Funciona porque k é natural. Que, de certa maneira, essa comparação é como se a gente pegasse aqui essa equação, k ao quadrado é maior ou igual do que k, e somasse dos dois lados 2k mais 1. Como é soma, nem importa tanto se o k ser natural não, mas é importante a gente estar atento à natureza da variável, mesmo assim. Então, já que o k é número natural, o que a gente vai ter também, porque a gente quer chegar onde? Que o k mais 1 ao quadrado ele é maior ou igual do que k mais 1. E aí, em fazer esse passo, substituir o k ao quadrado por k, a gente conseguiu colocar uma inequação. E aí o que falta o quê, então? A gente trocar aqui o lado direito por k mais 1. Como a gente vai poder fazer isso? Mostrando que esse número é maior ou igual do que o k mais 1. Porque se o k mais 1 ao quadrado é maior ou igual do que essa expressão, e essa expressão é maior ou igual do que k mais 1, né? A mesma expressão, no caso, é maior ou igual do que k mais 1, existe aqui uma transição natural para dizer que k mais 1 ao quadrado é maior ou igual do que k mais 1. Como funcionam inequações. Né? Então, realmente isso acontece porque o k é natural. Essa expressão do lado esquerdo aqui da inequação, se a gente mexer mais nela, a gente vai ter 3k mais 1. E quando a gente compara 3k mais 1 com k mais 1, a diferença é o quê? 2k. Se o k pudesse ser negativo, a gente não poderia afirmar isso, mas ele é natural. Então, com certeza, a diferença deles é 0 ou mais, e o número da esquerda é maior ou igual do que o número da direita. Aí a gente junta as inequações com a propriedade delas, essa propriedade chama transitividade da inequação. E é um nome que vai aparecer no nosso último tópico de relações binárias. Mas por enquanto a gente só vai usar esse nome mesmo. E a gente chega no que a gente queria, que k mais 1 ao quadrado é maior ou igual do que k mais 1. E isso conclui a prova de indução. A gente vai chamar, em particular, aqui algumas coisas para a gente chamar a atenção, né? Que quando a gente não instanciou o n. Vejam que a gente não instanciou a variável n. Isso por quê? Porque a gente mudou a perspectiva para falar disso daqui. Então, o que a gente vai provar, quando n for igual a 0, isso é um caso particular. E no outro caso, a gente tem o para todo k. E o n some aqui, de certa maneira. Então, a gente não precisa instanciar o n. Poderia. Não teria prejuízo nisso, tá? Mas ele não precisa ser instanciado porque os casos particulares dele, que são o 0 e todos os demais, eles estão devidamente instanciados quando necessário. Então, em vez disso, o que a gente instancia é a nossa variável auxiliar, que é o k. E a partir do momento que a gente tem uma instância, né, esse sim então aqui é um condicional simples, a gente usa prova direta e assim por diante. Nesse ponto aqui, né, a prova por indução ela é muito mais uma questão da gente realmente ter essa mudança de perspectiva, a gente perceber que a gente tem uma generalização e a variável da generalização ela é num conjunto contável. E a gente perceber isso, que a propriedade que a gente quer provar,
Se a gente olhar essa propriedade em elementos vizinhos, usando algum conceito de sucessor, que essa é a parte mais que demanda mais abstração, porque pode ser qualquer conceito de sucessor. Se a gente conseguir entender a propriedade olhando como é que ela se relaciona em elementos vizinhos dos naturais, para quaisquer elementos vizinhos, né? A indução se torna conveniente. E aí a gente, né, quando a gente começar essa segunda parte, o que a gente tem é basicamente assim, a gente muda a perspectiva do teorema e o que a gente fica aqui de novo é com uma generalização de condicional, como a gente sempre vê fazendo, que é o formato mais simples, mais comum, mais frequente de teoremas. É uma generalização de condicional, só que é uma generalização com um condicional diferente, que não aparecia originalmente no teorema. Esse condicional de que se a propriedade vale para o K, então ela vale para o K mais 1. E com uma vantagem exatamente, como esse formato ele é muito mais uniforme do que normalmente, essas provas por indução elas tendem a ser bem também, tem muitos padrões interessantes e que a gente vai pegando na prática e que facilitam a gente fazer outras provas por indução depois, facilitam a gente observar um teorema e concluir que ele pode ser feito por indução e assim por diante. A gente vai chamar aqui, notem que a gente vai chamar aqui, essa primeira parte a gente vai chamar de base da prova. E essa segunda parte a gente vai chamar de passo de indução. Estou abreviando aqui PDI para caber nesse cantinho, né? Mas, assim, convém a gente entre a base e o passo de indução, a gente anunciar o que a gente precisa provar. Mas o passo de indução em si, ele começa realmente quando a gente instancia o K e levanta a hipótese usando prova, na maioria dos casos, prova direta. A gente pode usar qualquer uma delas, certo? Mas na hora que a gente levanta uma hipótese. Levantar a hipótese é o que marca o começo do passo de indução. E quando a gente fizer isso, a gente vai chamar essa hipótese também, portanto, de hipótese de indução. Ela vai ter um papel especial, porque para a gente ter uma prova por indução é necessário que a gente utilize a hipótese de indução no meio do caminho. Isso é extremamente fundamental. E aqui, generalizando mais um pouco as coisas, né? Para apontar o que a gente vai fazer. A gente vem discutindo desde o começo da disciplina que quase todo teorema ele tem esse formato base de ter as variáveis quantificadas universalmente e que o que sobra depois que a gente tira os quantificadores é um condicional. Esse formato, quando a gente diz aqui para todo x, P de x implica Q de x, P e Q são propriedades dos elementos do domínio de x e eles podem ser propriedades bem elaboradas que envolvam outras variáveis quantificadas, que envolvam conectivos lógicos, pode ser qualquer coisa, que está bem abstrato nesse sentido. O que interessa, o que a gente está dizendo é que x é uma variável nessa propriedade P, que x é uma variável na propriedade Q. E se a gente for olhar bem no detalhe mesmo de como essas coisas são formalizadas, a gente dizer que o x a gente diz que o x é potencialmente uma variável na propriedade P. Ela nem precisa aparecer de verdade, ela pode aparecer só em uma das duas, se for o caso, tem muitas possibilidades aqui. Esse formato é muito geral. E da mesma maneira que a gente diz aqui que a gente tem para todo x, a gente pode ter outras variáveis quantificadas, nada impede. E também, no mesmo sentido, a gente poderia simplificar ainda mais, como cada propriedade dessa daqui pode ter seus conectivos e tudo mais, a gente poderia dizer simplesmente que a maioria desses teoremas, em particular todas as generalizações, tem um errinho aqui que é um pouco mais grotesco do que eu gostaria. E eu vou corrigir logo. É um errinho de digitação. Todas as generalizações, a gente pode dizer que elas têm simplesmente essa forma
para todo x p de x, em que, nesse sentido, a propriedade P ela poderia ser uma propriedade mais elaborada, com um condicional, com o que for. Certo? Então, a gente, e mais, né? A gente pode sempre entender também uma propriedade que tem como parâmetro, que está enunciada como parâmetro usando o x mais 1, a gente também pode entender como sendo uma propriedade do x. Né? A gente pode dizer, em vez de dizer que... A gente pode dizer, por exemplo, n é um quadrado perfeito. A gente pode dizer também assim, o sucessor de n é um quadrado perfeito. E a gente entender isso como sendo uma propriedade do n. Porque nós poderíamos refrasear e dizer que n tem um sucessor que é quadrado perfeito. E assim por diante. Certo? Então sempre a gente pode... A perspectiva mais simples possível de teorema de generalização vai ser essa daqui, porque precisa ter uma variável quantificada com para todo, a gente precisa afirmar alguma coisa sobre ela. E essa perspectiva sobre teoremas ela vai ser útil aqui, para a gente poder dizer o que é indução de uma maneira bem abrangente. Então vamos considerar um teorema de generalização nesse formato, para todo x p de x, em que p de x é uma propriedade dos elementos do domínio x. Se esse domínio for o conjunto dos números naturais, para começar, a gente pode provar o teorema nessas duas partes, a base e o passo de indução. Na base, o que a gente vai fazer? Supõe que x é zero e mostra que o p de x vale nessa situação, ou seja, a gente prova p de zero. E aí nesse ponto, como a gente substituiu a variável, as outras, se tiver outras variáveis, elas vão estar distanciadas e a gente utiliza as outras técnicas conforme a necessidade, mas basicamente a gente vai provar que a propriedade vale quando x for igual a zero. É isso que interessa aqui. E aí a gente vai para o passo de indução, em que a gente vai ter que mostrar que para todo k natural, e a gente instancia isso, pegando um k natural qualquer, a gente vai mostrar que se a propriedade vale para o p, para o k, então a propriedade também vale para o k mais 1. É isso que é a indução. É esse formato. E aí, para provar essa implicação, a gente começaria por prova direta, supõe que o k satisfaz a propriedade p, e aí começa a mexer no lado do k mais 1, para ver o que acontece com a propriedade nesse caso, para revelar ali uma oportunidade. A gente busca uma oportunidade, chama primeiro de hipótese de indução, e busca uma oportunidade de usar a hipótese de indução. Isso tudo é mais simples do que parece. A indução ela facilita a vida, certo? Tentem acreditar em mim quando eu digo isso. A indução facilita a vida para demonstrações. Então, se a gente olhar esse formato, o que a gente vai fazer exatamente é isso. A gente vai supor P de K, prova direta, vai chamar isso de hipótese de indução. Eu vou abreviar normalmente como HI, porque espaço. E a gente vai começar a analisar o cenário em que o x é igual a k mais 1. Começar a analisar, certo? A gente vai analisar isso de acordo com a natureza da propriedade que a gente está discutindo. Então, como sempre, todo teorema ele tem algumas coisas que são contextuais, que dependem das propriedades envolvidas, é a mesma coisa aqui. A gente vai começar a olhar o que acontece quando x for igual a k mais 1 nessa propriedade. E a gente vai mexer nisso buscando uma maneira de entender como é que essa propriedade, no caso k mais 1, pode ser expressa em função do caso anterior. De maneira muito parecida com o que a gente estava fazendo para montar aqueles algoritmos no começo. É um raciocínio muito parecido com aquilo. Quase como se a gente dissesse, como é que eu posso relacionar os casos dessa propriedade com os naturais? Como é que eu posso mapear essas coisas para os naturais? Esse formato é um tanto mais abstrato, mas a maneira de dizer é que talvez não seja muito usual para vocês. Montar aquele tipo de algoritmo, por outro lado, é algo que já foi praticado e que fundamentalmente a gente fez em vários outros momentos sem tocar diretamente no assunto. Sempre que se fala em recursão, a gente está fazendo isso.
de maneira indireta também, por exemplo. E aí o que a gente vai fazer? Quando a gente encontra essa oportunidade, a gente aplica a hipótese e organiza a conclusão. Na hora que a gente consegue aplicar a hipótese, esse é o pulo do gato aqui é esse. Na hora que a gente consegue aplicar a hipótese, basicamente a gente terminou. E a técnica ela dá quase tudo pra gente. Ela dá uma hipótese conveniente, ela dá um objetivo muito parecido com a hipótese, mudando só um parâmetro. E fica tudo montado porque nesse ponto é uma generalização de condicional. Então a gente utiliza as técnicas anteriores e fica tudo montado de uma maneira que é bastante conveniente. Na maioria dos casos. E aí a gente vai atrás de concluir exatamente que o K mais 1 também satisfaz essa hipótese. Isso precisa ser feito utilizando a hipótese de indução. Certo? Esse passo 3 é fundamental para que a gente tenha uma prova por indução. Então, aqui no nosso teorema, aqui é um teorema diferente, aliás, vamos provar para todo natural, n, o n ao quadrado menos n é um número par. Para todo n natural, n ao quadrado menos n é um número par. E se a gente pensar apenas no é par como propriedade, isso vai ser uma propriedade de quem? Do n ao quadrado menos n. Mas indiretamente, né, pense nisso dessa maneira, indiretamente são uma propriedade do n, da nossa variável. E aí para cada valor que essa variável assumir nos naturais, isso precisa ser verdadeiro, porque é uma generalização. E aí como é que a gente vai fazer a prova? Então a gente começa supondo que, já que a gente está nos naturais, começa supondo que o n é zero. E aí a gente precisa verificar se 0 ao quadrado menos 0, né, que é o que acontece quando n for 0, é par. A gente precisa verificar isso. A gente faz a conta, 0 ao quadrado é 0, 0 menos 0 é 0, 0 é par. Então está tudo certo, está tudo bem. E a propriedade realmente vale quando n for igual a 0. É isso que a gente quer concluir na base. A base é sempre muito simples, porque ela é um exemplo. Mas é um exemplo fundamental. E ele precisa ser escolhido de acordo. Né? Como ele é realmente ele é a base em que todos os outros estão construídos. Se a gente começar nos naturais, a gente começar com a base e fizer 3, a gente vai estar excluindo o 0, 1 e o 2, porque o passo de indução só vai falar do 3 para frente. E só consegue construir em cima do que a gente já tem como base. Então, para o passo de indução, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar um natural qualquer K e provar, né, para esse K qualquer, porque a gente está vindo de um enunciado com todo K natural, se essa propriedade vale quando n é igual a K, ou seja, se K ao quadrado menos K é par. Né, aqui eu estou usando laranja para mostrar onde é que eu substituí o n. Estou substituindo n por K. Então, a propriedade vale quando n for igual a K mais 1. Onde tem n, eu estou substituindo por K mais 1. E aí, o que a gente precisa provar aqui? Dado um K qualquer, se K ao quadrado menos K é par, então K mais 1 ao quadrado menos K mais 1 também é par. Por prova direta, como a gente já comentou que é o padrão, vamos supor o lado esquerdo aqui, né? Vamos supor K ao quadrado menos K é par. E vamos chamar isso de hipótese de indução. E aí agora a gente vai analisar o caso em que o n é igual a K mais 1. A gente vai analisar essa expressão. Olhando aqui, a gente tem um produto notável, né, o quadrado de soma. Vamos desenvolver isso daqui para ficar com K ao quadrado mais 2K mais 1. E a gente tem menos K mais 1. Esse menos ele multiplica, é como se fosse menos 1 multiplicando todo o parênteses. Né? Então a gente fica com menos K, menos 1, distribuindo o sinal. E, bom, aqui a gente vai cancelar esse 1 com menos 1, né? A gente tem 2K e menos K, a gente poderia juntar as coisas. Mas juntar as coisas nesse ponto é um erro, porque, vejam bem, o segredo todo é esse. A gente tem que mexer, mas a gente tem que mexer procurando uma oportunidade de usar a hipótese de indução. Então, o que a gente está procurando? A gente está mexendo para que a coisa vá mudando, mas a gente está mexendo procurando K ao quadrado menos K. K ao quadrado menos K. É isso que a gente quer. Já que tudo que a gente tem na nossa hipótese é de K ao quadrado menos K é par. Então a gente quer... Bom, é isso. A gente quer a expressão K ao quadrado menos K. A gente quer outras coisas sejam multiplicadas por 2.
Então tem vários motivos aqui para a gente não mexer nesse 2k, para não juntar com menos k, porque bem aqui, ó, k ao quadrado menos k. Então a gente cancela o mais 1 com menos 1, porque ele não vai mais fazer diferença, já que a gente tem aqui k ao quadrado menos k. É isso que a gente estava procurando, porque agora a gente pode usar a hipótese de indução. E aí, como é que a gente vai utilizar a hipótese de indução? Né? A hipótese de indução está dizendo que k ao quadrado menos k é par. E o que a gente quer dizer é que k mais 1 ao quadrado menos k mais 1 é par. Então a gente precisa dizer que essa expressão que a gente tem do lado direito, vejam bem, 2k, esse número é par, né? Porque k é um número inteiro, então 2 vezes k é par. Se k ao quadrado menos k também for par, a gente vai ter a soma de dois números pares. Então vamos ajustar como a gente já fez outras vezes em outras demonstrações. Vamos separar k ao quadrado menos k só para destacar o que a gente quer. E vamos usar a hipótese de indução. Então, o que significa k ao quadrado menos k ser par? Que existe um inteiro, que k ao quadrado menos k é igual, esse inteiro eu estou chamando de j, né? K ao quadrado menos k é igual a 2 vezes j. E vejam bem, esse passo aqui que eu estou usando a definição de divisibilidade, ela poderia muito bem ter sido feita antes da gente começar a analisar o caso do k mais 1. Nada impede. Estou colocando aqui depois para favorecer a leitura da manipulação que eu vou fazer. Então, a gente pode trocar, a gente tinha aqui k mais 1 ao quadrado menos k mais 1 é igual a k ao quadrado menos k mais 2k. Então, o que é k ao quadrado menos k? 2 vezes j. Vamos substituir. E a gente fica com essa nova igualdade, que k mais 1 ao quadrado menos k mais 1 é igual a 2j mais 2k. Aqui ficou fácil, né, agora. O que a gente faz? A gente coloca esse 2 em evidência e a gente diz, como o j e o k são inteiros, esse número aqui, né, 2 vezes j mais k é par. J mais k é um inteiro, 2 vezes j mais k é par. Então, realmente, k mais 1 ao quadrado menos k mais 1 é par. Que é o que a gente queria chegar. Beleza. E se a gente tiver outro conjunto? A gente não vai variar muita coisa em cima do que a gente já fez, não. A gente vai só considerar aqui, para efeito realmente de exemplo, a gente fazer um sobre os inteiros positivos, sem o zero. Vai ser a diferença que a gente vai fazer aqui. Então, para a gente ficar bem organizado, nós vamos ver o que a gente conclui. Que realmente a gente viu como é que a gente faz indução dos naturais, mas a gente vem discutindo desde o começo que a técnica pode ser utilizada para provar propriedades de elementos de qualquer, né, generalizações sobre elementos de qualquer conjunto contável. O que a gente precisa? A gente precisa estabelecer um elemento ou alguns elementos ali, um conjunto de elementos que sirvam como base. Pode ser mais do que um, inclusive. Tem casos em que vão ser. Né? A gente antes, quando a gente estava escrevendo os inteiros, a gente colocou teria o zero como base, e a cada passo a gente teria que analisar duas coisas, né? O n e a gente teria o n mais 1 e isso multiplicado por menos 1. Sempre duas possibilidades, né? Então, da mesma maneira, a gente poderia ter logo na base dois elementos. Tem muitas possibilidades aqui, né? É bem livre. Se você encontrar qualquer possibilidade a mais, quiser confirmar, né? Pergunta que a gente discute. As possibilidades realmente são inúmeras aqui, né? Eu diria que infinitas. E a gente precisa ter essa noção de sucessor. Alguma noção de sucessor, que basicamente é o que a gente vai utilizar. Lá a gente estava usando a função s junto com o que a gente manda escrever, mas é essa noção geral de sucessor, que o que ela vai ser, na verdade, é uma função que permite a gente gerar novos elementos a partir de um elemento que a gente já tem. E aí, tendo a base, a gente usa essa noção, gera mais alguns, aí nos que a gente gerou agora a gente usa de novo, gera mais alguns e assim por diante. Então, por esse mesmo motivo, a gente pode usar a indução para provar propriedades sobre qualquer conjunto contável. E aí, se a gente for usar os inteiros positivos, de acordo com o que a gente escreveu na versão 2, no algoritmo da versão 2, a gente pode começar a variável com 1 e usar realmente esse sucessor de n mais 1.
Se a gente quiser, né, e verificando a propriedade sobre o resultado disso a cada passo. Se a gente quiser usar os múltiplos de 3 na primeira versão, a gente vai ter que começar a base com 0. E para cada passo a gente vai ter que somar 1 no n. Só que dividir em dois casos. O que acontece quando ele for 3n e o que acontece quando ele for menos 3n. No caso, a gente usaria a variável auxiliar, usaria k, né? Então, se a gente for pelos múltiplos de 3 na versão 2, a gente começa a variável de 0, né, quando n igual a 0. Depois, para um k qualquer, a gente vai ter que supor que ele vale para o k, né, que se vale para o k e para o menos k, ele também vai ter que valer para o k mais 3 e para o menos, abre parênteses, k mais 3. Ou seja, as mesmas liberdades que a gente tinha para propor algoritmos que gerariam conjuntos contáveis, as mesmas. A gente pode fazer aqui para mudar a estrutura, né? Para ter variações no que são induções técnicas, o que são provas por indução sobre esses conjuntos contáveis. Então vamos fazer esse exemplo, ele vai ser um exemplo nos inteiros positivos, n é um inteiro positivo. E isso daqui é a fórmula da soma de PA mais simples que a gente viu, que era aquele somatório quando o índice ia de 1 até n. Apenas, que somava apenas os números de 1 até n. E a gente viu isso lá, ele é n vezes n mais 1 sobre 2. Né? É o número de termos que esse primeiro n está representando, multiplicado por n mais 1. Se a gente for ver realmente na perspectiva da forma geral, de qualquer PA, o que a gente está fazendo é somar o primeiro com o último, 1 mais n, multiplicar pela quantidade de termos que é n e dividir por 2. Só está escrito em outra ordem aqui, mas é isso que está acontecendo na fórmula. E essa fórmula realmente não vai funcionar para n igual a 0. Às vezes, quando a gente escreve uma lista com reticências, assim, o n seria aceitável o n ser 0, mas a gente está dizendo que ele é positivo. E no caso em particular que o n fosse 0, ainda funcionaria também, né? Porque ia ficar 0 vezes 1 sobre 2, dá 0, realmente. Até funciona com n igual a 0 também. Mas n naturais funcionaria. Mas tudo bem, o enunciado o teorema está enunciado com inteiros positivos, vamos fazer para inteiros positivos. E aí o que a gente vai começar então na base? A gente vai começar supondo que n igual a 1. E fora isso, é a mesma coisa de antes. A gente substitui n por 1 e verifica se o resultado, né, se a propriedade interpretada no caso em que n igual a 1, ela realmente vale. No lado esquerdo aqui, se a gente for somar 1 mais 2, se a gente for somar todos os números de 1 até 1, o que vai ficar? Só 1 aqui, né? Se a gente for somar todos os números de 1 até 4, 1 mais 2 mais 3 mais 4. Se a gente for somar todos os inteiros positivos de 1 até 7, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7. Se a gente for somar todos os inteiros positivos de 1 até 1, 1. A gente vai para o 1 e não sai dele. É o que está acontecendo aqui, na base. E do outro lado, a gente substitui n por 1. Então vai ficar 1 vezes 1 mais 1 sobre 2. Quando a gente resolver aqui a fração, isso vai ser 1 vezes 2 sobre 2, né, que o numerador vira 2, cancela, dá 1. Então, a gente está concluindo o quê? Que 1 é igual a 1, que é verdadeiro. Então, a propriedade realmente vale quando n é igual a 1. E aí a gente vai para o passo de indução. Vamos pegar um natural qualquer. Vamos substituir n por k para montar a nossa hipótese de indução. Então o que a gente quer provar? Que se a propriedade vale quando n for igual a k, se a propriedade vale quando n for igual a k, então a propriedade vai valer quando n for igual a k mais 1. Né? A gente tem um se então, está bem estruturado, beleza. E a gente vai para a prova direta, vai supor que 1 mais 2, etc. até k é realmente igual a k vezes k mais 1 sobre 2. Chama isso de hipótese de indução.
aqui eu tenho um comentário a mais para fazer, porque pode parecer para algumas pessoas que... Bom, a gente comentou lá no começo sobre um erro comum em demonstrações, que é o erro de supor o enunciado, de montar, levantar uma hipótese, que essa hipótese só pode ser verdadeira se o próprio teorema que a gente quer provar é verdadeiro. E aí isso viraria um tipo de prova circular, em que a gente estaria tentando provar o teorema usando ele mesmo, e isso não funciona. E essa suposição, né, a hipótese de indução, quando a gente monta, ela é extremamente parecida em escrita com o que tem no teorema, mas ela tem uma diferença drástica, uma diferença muito significativa também. Que é o quê? O teorema está dizendo que isso vale para todo inteiro positivo. A hipótese de indução está dizendo que isso vale para K apenas. E esse K, nesse momento, ele é um elemento do domínio. Ele é um elemento. A gente não está falando que isso vale para todo natural. Quem diz que vale para todo natural é o teorema. A hipótese de indução diz que a gente sorteou um cara aí, um número natural, e a gente está supondo que vale para esse número. Ele é um só. A gente não sabe quem ele é, mas ele é um só. É aquela estratégia do Coringa que a gente usa lá quando a gente pega, que a gente instancia a variável para generalização. É exatamente o que a gente fez aqui, instanciou o K. E aí, por isso, essa hipótese ela é completamente correta, ela é completamente adequada. Eu sinalizei dessa vez aqui hipótese de indução de vermelho, porque eu estou usando laranja para outras coisas, né? Mas o que a gente precisa provar então? O lado direito aqui, né, o que está depois do encontro. A gente precisa provar que se a gente somar todo mundo até o K mais 1, a gente vai ter do outro lado K mais 1 vezes... A gente pode organizar isso aqui K mais 1 mais 1, isso é K mais 2. Mas de maneira geral a gente só quer organizar quando a gente sabe que vai dar certo. Por enquanto a gente tem paciência. E notem aqui, o que é somar todo o número de 1 até K mais 1? É 1 mais 2 mais 3 mais 4, etc, 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 até K mais 1. E para chegar no K mais 1 a gente precisa passar pelo K, que esses números são naturais. O K é o número que vem logo antes do K mais 1. Então na hora de escrever isso a gente coloca o K aqui do lado, que ele vai ser útil. Quem é que vem depois do K mais 1? K mais 2, certo? E assim por diante. Então, vamos só abrir espaço, né? Eu vou jogar isso daqui para cima. Só antes de jogar para cima, né? O interessante exatamente, a gente já ter o K aqui, a gente tem 1 mais 2 mais K mais 1. É exatamente porque bem aqui a gente revela essa oportunidade de utilizar a hipótese de indução. Tá aqui ela, tá prontinha pra gente. É só, a hipótese de indução disse que essa soma de 1 até K é igual a K vezes K mais 1 sobre 2. Então a gente pode usar a hipótese de indução para substituir isso daqui pelo outro lado da igualdade. E é o que faremos. Então a gente vai usar a hipótese de indução para substituir a expressão e a gente vai obter isso daqui. Onde a gente tinha 1 mais 2 mais etc até K em vermelho, a gente vai substituir por K vezes K mais 1 sobre 2, é esse pedaço. O que sobra? Mais K mais 1, é o que a gente tinha aqui, igual a K mais 1 vezes etc, 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 certo? A mesma expressão do lado direito da igualdade igual. Então agora tudo que a gente precisa mostrar é que essa igualdade realmente é válida. E a prova está praticamente concluída. O que a gente precisa verificar é se essa igualdade ela realmente funciona, ela está correta. Ela funciona. Tudo que eu sei que K é inteiro. Isso daqui funciona. Então, agora é manipulação algébrica. É o que falta. E aí, se a gente for manipular a expressão da esquerda, que ela é, em princípio, um pouco mais elaborada, porque aqui essa expressão é muito parecida, especialmente se a gente juntar K mais 1 para botar K mais 2, isso daqui fica muito, muito parecido com o teorema. Esse daqui é um pouco diferente. Então vamos mexer no lado esquerdo. E aí a primeira coisa, claro, a gente colocar as coisas no mesmo denominador. Né?
denominador de k mais 1 é 1. A gente funciona, isso daqui funciona usando MDC. A gente calcula o MDC o MMC, aliás, de 2 e 1, é 2. Aí divide 2 por 2 dá 1, multiplica o numerador, ficou multiplicado por 1. Esse k mais 1, o denominador dele é 1, então multiplica 2 dividido por 1 é 2, a gente multiplica o numerador por 2 também. Que é como se eles fossem se cancelar para dar exatamente o número original, né? É necessário para colocar no mesmo denominador. Então a gente pode juntar agora no mesmo denominador. E, bom, onde a gente quer chegar, a expressão onde a gente quer chegar tem k mais 1 escrito de algum jeito, multiplicando alguma coisa. E aqui a gente tem duas expressões que tem k mais 1, que estão multiplicando k mais 1. Então a coisa mais conveniente para a gente vai ser colocar esse k mais 1 em evidência. E quando a gente fizer isso, a gente vai encontrar k mais 1 vezes k mais 2 sobre 2. Colocamos em evidência. Ele estava aqui, ele está multiplicando k. Nesse segundo termo, ele está multiplicando 2. Então vai ficar k mais 1 multiplicado por k mais 2 sobre 2. E aí, se a gente reparar, a expressão que a gente tem aqui em cima é exatamente a mesma coisa, né? Nós comentamos até. Se a gente somar k mais 1 com 1, a gente tem k mais 2. Então, a gente chegou a essa conclusão. Realmente, as duas expressões são iguais, né? Dos dois lados dessa igualdade, elas dão no mesmo lugar. Como a gente obteve essa igualdade usando a hipótese de indução, a gente tem concluído o passo de indução. Então, aqui tem algumas observações, certo? Sobre provas por indução e sobre o que nós vimos aqui e o que nós não vimos também. No caso geral, a gente pode usar isso daqui para qualquer conjunto contável. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer para provar um teorema que tem uma variável quantificada universalmente e domínio num conjunto contável é identificar o que vai ser a base, o que é a propriedade que está sendo falada sobre os elementos do conjunto e caracterizar uma função que sirva para gerar outros elementos do domínio. Então, aqui o B e o S de N, como eles estão anotados, são as coisas que entrariam lá no nosso algoritmo original para gerar os elementos do domínio. E a propriedade vai entrar com a condição no loop, que é o que a gente vai tentar verificar para ver se ela falha em algum elemento. Mas a gente precisa prestar atenção e identificar essas três coisas. Quem que seria a base? O que seria o sucessor? Funciona eu somar mais 1? Ou eu tenho que ir de 2 em 2, de 3 em 3? Eu tenho que... a variável onde eu vou fazer a indução, a variável está no expoente da expressão, o que está acontecendo? Né? É isso, a gente isola uma variável, que essa variável está em algum conjunto contável, na maioria dos nossos casos aqui vai ser realmente naturais, inteiros positivos, e que a gente vai variar isso de acordo com, né, algum conceito de sucessor. E aí, quando a gente tiver feito isso, a gente deve anotar isso. Quem é a base, o que é o P no caso K, o que é o P no sucessor do K. A gente escreve base e mostra que a propriedade realmente vale para a base. Se a base tiver vários elementos, a gente mostra para cada um deles. Certo? Aqui, essas orientações elas são para o caso geral de indução. Então, depois de terminar isso, a gente escreve passo indutivo e escreve o que a gente vai provar no passo indutivo. Ou seja, a hipótese de indução. A gente levanta a hipótese de indução. Começa com a instanciação do K, né? Seja K um elemento qualquer do domínio, que a gente substitui aqui, escolhe, né? Se for nos naturais, seja um K um natural qualquer. Se for inteiro positivo, seja K um inteiro positivo qualquer. Contextualiza cada uma dessas coisas, né? A gente pega um elemento K qualquer do domínio que seja maior ou igual do que a base, e aí supõe que o K satisfaz a propriedade. Cada uma dessas coisas, né, quando a gente vai escrevendo a prova, deve ser contextualizado de novo no teorema. Mas aqui a gente está falando de um teorema, a gente nem está olhando para um teorema. Pode ser qualquer teorema que a variável seja num domínio contável, né, que a variável seja quantificada universalmente e esteja no domínio contável. Então, a gente reforça o que a gente precisa concluir. É ideal, aqui é o que eu recomendo para vocês.
reforce o que precisa ser provado agora, ou seja, o que a propriedade pede no sucessor do K, e aí mostre isso utilizando a hipótese de indução. Isso está em vermelho porque isso é extremamente importante. É importante para a gente porque a gente está estudando isso, certo? É importante para a gente poder identificar provas por indução, é importante para a gente fazer provas por indução. A prova só é uma prova por indução se a hipótese de indução for utilizada durante o passo de indução. Se a gente conseguir um outro caminho no passo de indução para provar o teorema, por prova direta ou o que for, isso não é uma prova por indução. Não interessa se tem base. Não é isso que caracteriza a prova por indução. O que caracteriza a prova por indução é a base mais o passo de indução. E o passo de indução ele precisa ter a hipótese de indução levantada e ela precisa chegar no conteúdo aplicando a hipótese de indução. Se ela não for aplicada, se ela não for utilizada, essa prova está apenas utilizando outras técnicas. Então, eu estou frisando bem isso aqui para vocês terem cuidado quando forem fazer os exercícios e a nossa atividade, exatamente porque, né, e quando for para a prova, porque esse tipo de erro ele pode custar muita coisa. Se for pedido para fazer uma prova por indução, é necessário que a hipótese seja utilizada. E aí, quando a gente chegar a isso, a gente conclui, né, identifica o que é a nossa conclusão e pode concluir também que a propriedade realmente vale para todo N domínio que seja maior ou igual do que aquela base ali, né? Que apareça. Aqui eu estou usando maior ou igual, eu devia ter abstraído isso também, porque não necessariamente é uma relação de quem é maior do que quem, né? Mas entenda esse símbolo de maior ou igual no sentido de que é o próprio elemento ou vem depois dele, de acordo com a regra que a gente está utilizando para produzir elementos. Algumas outras observações pontuais, certo? É que essa técnica, né, de indução matemática, ela também é chamada em algumas fontes de primeiro princípio da indução e às vezes também de indução fraca. E além dessa técnica que a gente estudou, tem uma outra, que também é chamada de indução diretamente, que no livro ela é indução completa, é na mesma seção que entra a recursão, e ela também é chamada de segundo princípio da indução ou de indução forte. Essas técnicas fundamentalmente elas são equivalentes, certo? Tudo que dá para provar com uma dá para provar com a outra, parecido com o que acontece nas técnicas de prova de condicionais, e qual das duas utilizar é muito mais uma questão de conveniência. Tem alguns teoremas em que a veracidade em que um elemento do domínio satisfazer uma propriedade não depende do elemento que vem imediatamente antes dele, independente da noção de... Bom, é difícil descrever isso sem a gente ter visto a técnica, né? Mas basicamente, com a indução matemática, a gente precisa ter a noção de sucessor bem clara. Quem é o sucessor? A gente precisa ter isso bem claro. E a gente precisa, além disso, ter uma maneira de enxergar como é que a propriedade do K mais 1 depende, né? O K mais 1 satisfazer a propriedade é derivado do K satisfazer a propriedade. Na indução forte, a gente fica um pouco mais frouxo com isso. A gente ainda precisa ter uma noção de sucessor, mas em vez de observar, né, de tentar descobrir como é que o K mais 1 satisfaz a propriedade, baseado no fato do K satisfazer a propriedade, a gente pode olhar para todo mundo que veio antes do K mais 1. Isso dá mais, fundamentalmente significa que a gente tem mais hipóteses e um pouco mais de liberdade para explorar possibilidades quando está desenvolvendo o passo de indução. Mas as técnicas são equivalentes, o que vai permitir a gente fazer qualquer um desses teoremas com indução matemática é realmente ajustar as percepções do que é esse sucessor, né? Essa noção de sucessor. E finalmente aqui o livro, né? O Rosen, essa parte de indução ela é muito caprichada no Rosen. Ele não tem essas perspectivas que eu coloquei aqui, certo? Essa montagem em cima de algoritmos ela é uma apresentação que foi elaborada por mim para a nossa aula. Mas o texto é muito bom,
do Rosen. Ele tem muitos exemplos, ele tem intuições próprias, tem muitos teoremas que estão demonstrados por indução nessa seção. E por isso, né, a leitura dos exemplos, em relação a demonstrar teoremas, quando a gente está estudando isso, realmente o caminho envolve ler outras demonstrações, analisá-las com muita calma, como se elas pudessem estar erradas, mesmo que ela tenha sido fornecida por mim ou pelo livro, e realmente, né, praticar, construir demonstrações novas. Os caminhos são esses. Com a indução, eu aqui tentei realmente me concentrar mais em encontros numéricos. Nos exercícios também nós vamos fazer isso. Se nós tivéssemos bem mais tempo para explorar a indução, a gente procuraria outros conjuntos. Mas aqui não vai ser o caso, vai ser um pouco restrito. Nas próximas aulas, né, especialmente quando a gente estiver falando de recursão, é possível a gente falar de coisas um pouquinho mais abstratas. Mas os exemplos que tem no livro, na seção 4.1, eles são discutidos num nível de detalhe bem interessante, e eu acredito que todos vocês vão se beneficiar de fazer essa leitura com calma. Isso é tudo que a gente tem por hoje. Espero que os algoritmos no começo aqui, de maneira geral, né, as explicações que eu dei, elas deixem bastante claro como é que a indução deve funcionar. Mas para pegar mais desses detalhes, realmente, o caminho é esse. É ler demonstrações feitas por indução e, né, ver os exemplos do livro, praticar das duas maneiras, né, leituras e provas complementares. Os materiais vão ser todos disponibilizados na nossa área no Moodle da disciplina. E quaisquer dúvidas, né, vocês podem trazer, como sempre, vocês podem trazer para o fórum e podem trazer também para a nossa reunião semanal. Se tiver qualquer dúvida pontual, se vocês perceberem qualquer problema aqui com os materiais, também, claro, entre em contato para a gente poder resolver o quanto antes. Até mais.